Olá! Nessa aula nós vamos conversar e pensar sobre de onde parte o nosso planejamento. Então, muita gente fala que o planejamento tem que partir do interesse das crianças. Mas para ele partir do interesse das crianças, eu vou conectar esse interesse da criança com o quê? Qual é o meu interesse, no fim das contas? O planejamento precisa contar qual é o meu interesse. E aí, depois, o próximo passo é levar em consideração o interesse das crianças. Mas onde é que eu encontro o meu interesse? Onde é que está embasado o nosso interesse? A estrutura do que precisa ter no nosso planejamento, do que a gente precisa ensinar na escola, vem das leis. Então, lá na Constituição, ela traz alguns indícios do que deve ter na escola, como é que deve ser a nossa educação. Depois tem outras leis que ajudam a ampliar esse conceito, como a Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, que traz algumas questões do que é diretriz, do que é base para a nossa educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala como é que a gente tem que olhar para essa criança, como é que a gente tem que olhar para esse bebê, como é que a gente tem que olhar para esse jovem que a gente está atendendo na nossa unidade escolar. Conversando com essas leis, a gente vai entendendo o que é inegociável, o que precisa estar lá. E onde é que a gente vai encontrar isso? Normalmente, abaixo das leis, tem um currículo que a escola segue. Então, nós temos nacionalmente a Base Nacional Comum Curricular, que tem que servir de base. Ela não é um currículo, mas ela serve de base para a elaboração dos currículos dos estados, municípios, das unidades escolares. E aí, a partir dessa construção do nosso currículo, o nosso currículo vai nos dizer quais são os objetivos de aprendizagem que a gente tem que considerar. O que é que eu espero para o meu aluno? O objetivo, ele é sempre o ponto de partida. E o nosso objetivo do planejamento tem que ser sempre do que vem antes. Ele sempre vai estar baseado nessas leis, nesse currículo que é maior, para a gente elaborar os nossos planejamentos. E aí a gente vai falar certinho sobre várias instâncias de planejamento. Mas primeiro eu quero que você entenda de onde vem. Então, o que é que ele vai conversar? Com as leis, com as normativas, né? Por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular, ela é uma instrução normativa do que deve ter nos currículos. E aí, os currículos vão ser elaborados em cima dela, e a partir da elaboração desse currículo, a gente vai elaborar o nosso planejamento, considerando o que é inegociável, o que precisa ter na educação de todo mundo, na educação da escola que eu estou trabalhando, da escola que você está representando no momento daquele planejamento, e o que é o meu território, o meu contexto, a minha realidade também me traz. E aí, nessa parte do contexto e da realidade, entra esse desejo dos meninos, essa voz dos bebês, das crianças, dos jovens, dos adultos que a gente atende, né? Mas ele não parte só do interesse do meu estudante, ele parte de questões anteriores que são inegociáveis e que precisam estar lá, precisam constar. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso depois, mas agora você precisava saber qual é o ponto de partida. A gente não vai estudar as leis, os currículos, porque os currículos são diversos, as leis não, as leis são basilares para todos, mas eu suponho que você já saiba isso. E se você não sabe, coloca na sua agenda um tempinho para estudar. Tem que estudar a Constituição Federal, especialmente as partes que falam sobre educação, tem que estudar a LDB, tem que estudar o ECA, tem que estudar diretrizes curriculares nacionais para a educação básica. Se você for da educação infantil, tem que estudar as diretrizes da educação infantil, tem que estudar e ler a Base Nacional Comum Curricular para você entender o que é essa base, mas você não vai fazer seu planejamento baseado nela. É no currículo que foi elaborado a partir da base, ou na diretriz pedagógica que a sua unidade escolar está adotando como currículo para seguir. Combinado? Então, a partir disso,
A gente vai elaborar o quê? Qual é o maior documento de planejamento da instituição escola? É o Projeto Político Pedagógico, também conhecido como PPP, como Projeto Pedagógico, como plano de trabalho da escola em alguns lugares, mas ele é o projeto da unidade. Ele vai nos contar qual é o objetivo daquela escola, qual é a visão dessa escola, quais são os valores que essa escola deseja representar e deseja compartilhar com os estudantes, com as famílias, com quem ela atende, com a comunidade da qual ela faz parte. Então, no PPP tem que ter tudo isso. E o projeto político-pedagógico é a primeira instância de planejamento. A gente vai ter uma aula falando só sobre o PPP e sobre a elaboração dele. Depois a gente vai entrando em outras instâncias de planejamento até chegar no planejamento do professor, o seu, isso mesmo. Mas antes a gente precisa saber desses que vão sendo uma escala. O seu projeto individual de professor vai ter que conversar com o projeto político-pedagógico da unidade. E então a gente vai começar falando por ele. Tudo bem? Me conta, tá fazendo sentido até aqui? Tá ajudando a entender melhor por aí? Me conta o que você está achando, como está funcionando por aí e quais são as dúvidas que você ainda tem. Até a próxima!